Boa noite, pessoal. Hare Krishna. Então, estamos aqui com mais uma Noite do Dharma, quinta-feira, e hoje a gente vai responder a pergunta do Vitor Diel. Vitor perguntou qual é o Dharma da beleza, da estética, qual o propósito que isso cumpre na nossa vida espiritual. Então, a gente vai falar um pouco desse conceito, que está diretamente relacionado com Deus, né? A beleza está diretamente relacionada com Deus. Tudo que existe nesse mundo, na verdade, tem alguma relação com Deus, né? Mas um dos nomes para Deus, dentro da cultura védica, é Bhagavan. Bhagavan é um nome que é dado por Deus pelo sábio Parashara Muni, e Bhagavan significa aquele que possui todas as qualidades, aquele que é pleno de qualidades, né? Vana significa pleno, e Bhaga vem de Bhagya, que são opulências, qualidades. Então Deus tem todas as qualidades, e essas qualidades, né, é dito que entre os infinitos atributos transcendentais que Deus tem 6 atributos que são predominantes, são principais, e um deles é a beleza. Deus é o ser mais belo que existe, a beleza faz parte da transcendência. Mas, então, o que de fato assim, significa o belo, né? E o que significa assim, a estética na nossa vida espiritual? Qual o papel da estética, né? Então, essa questão do que é o belo, qual é o papel do belo, é uma questão antiga, né? Em filosofia, o nome, a palavra estética, né, está muito ligado a isso, assim, qual que é a essência de algo que você pode perceber. Estética, a palavra estética está ligada à ideia, né, de percepção. Estética é algo que é estético, é tudo aquilo que você percebe e que você, assim, desfruta de estar percebendo aquilo, né? Então, o conceito de estética na filosofia ocidental, a gente vai ver que ele nasce na Grécia, né? Então, muitos filósofos gregos se debruçaram sobre essa questão da estética, tentaram entender ela. A gente vai ver Pitágoras, por exemplo. Pitágoras era um grande matemático, né? Então, para ele, assim, a estética, a beleza, ela tinha uma relação direta com algo assim que fosse proporcional, né? Um corpo belo era um corpo proporcional, uma obra de arte bela era uma obra, né, assim, de arte que preservava a simetria, né? Uma canção que era bela, essa canção era bela porque as notas musicais, a melodia dela, tudo era arranjado de forma muito harmoniosa matematicamente, né? Então, assim, a estética está diretamente relacionado, né, assim, à análise da beleza. E a beleza é um conceito que a gente vai ver que vai variando ao longo da história da filosofia, né? Para Pitágoras tinha muito essa conotação assim relacionada com ordenação, né? Com uma precisão matemática. Mas aí a gente já vai ver também entre os gregos, Platão tem uma ideia diferente, né? Para Platão, o belo é algo que é eterno, que é imutável e que é perfeito, né? Algo belo é algo perfeito. E o belo nesse mundo, ele não existe. O belo no mundo material, para Platão, não compõe a realidade desse mundo. O belo, para Platão, é algo que existe no plano das ideias. O belo é uma abstração, mas é uma abstração que tem existência real, só que no plano das ideias. E dentro desse mundo, a gente está sempre buscando o belo, porque essa é a nossa condição original. Ser perfeito é a nossa condição natural. Nesse mundo, a gente está o tempo todo tentando reviver a nossa perfeição, né, para Platão. Então, essa busca pela perfeição, na verdade, para ele é a busca pela beleza. A estética é a arte de como a gente pode refinar todos os aspectos da nossa vida para tentar tornar isso sublime, o mais perfeito que a gente consiga. Então ele vai falar que nesse mundo a gente encontra uma simulação da beleza e encontra uma cópia fiel da beleza. Então quando a gente vê, por exemplo, assim, uma obra de arte que ela é muito bonita, né, assim, esteticamente, desculpa, assim, assim, tecnicamente perfeita, né, assim, tecnicamente houve muita habilidade envolvida, para Platão aquilo ali é uma simulação da beleza. Por quê? Porque assim, a beleza ela tem que ser algo profundo, né? A beleza ela tem que ser algo sublime, a beleza tem que ser algo perfeito. Então, assim, se houve técnica, se é belo do ponto de vista técnico, isso é só uma simulação. Agora, se aquela obra de arte pode provocar na gente um desejo de nos tornarmos perfeitos, aí aquela obra de arte é uma cópia fiel da verdadeira beleza. Por quê? Porque está promovendo na gente uma busca espiritual, um ímpeto para a gente buscar
a perfeição, né? A gente vai ver, Platão, ele tem esse tipo de ideia. Aristóteles, que é discípulo de Platão, ele já pensa diferente, né? Aristóteles já vai ver a beleza como algo que é produzido pelos humanos. Então, para ele, a beleza não é uma coisa transcendental, ideológica, espiritual, que motiva os humanos a buscarem a perfeição. Para ele, a beleza é algo que nasce dos humanos imperfeitos quando os humanos tentam se aprimorar. Todo o esforço que os humanos fazem para tentar dar sentido para a realidade, para produzir coisas belas, para produzir um legado que vai sobreviver mais do que eles mesmos, para ele tudo isso é uma tentativa de gerar o belo, né? Então tudo isso é um esforço estético. Quando a gente está tentando produzir algo que tem mais qualidades, mais virtudes do que nós mesmos podemos produzir, né? Então para ele, o belo não precisa ser perfeito igual para o mestre dele, Platão. Para Aristóteles, o belo tem que ser cada vez mais perfeito. Não precisa ser totalmente perfeito. Ele tem que estar caminhando no sentido de se aprimorar, de evoluir. Então essas são algumas das ideias que a gente vai encontrar de beleza e de estética dentro da filosofia grega. Então a ideia de buscar a verdade, por exemplo, algo que fosse verdadeiro, deveria ser belo. Então assim, a gente vai ver que a estética, às vezes, assim, no senso comum, nós tendemos a pensar que algo belo está ligado a algo artístico, né? Ou então algo natural desse mundo, né? Que uma pessoa tem um corpo belo, ou então que um cenário, né? Uma paisagem natural é muito bela, a voz de uma pessoa é bela. Normalmente a gente tende a achar que algo, né, natural é belo, ou algo artístico é belo, mas a gente vai ver que a ideia que eles tinham não, né? Que a justiça pode ser bela, que a educação podia ser bela, a política poderia ser bela. Esse esforço de você tentar fazer algo cada vez mais perfeito, cada vez mais apreciável, né? Algo que provocasse na gente esse estado de espírito sublime, nos afastasse da banalidade do cotidiano, para eles era uma busca, né, do belo, era uma experiência, um esforço estético. Então essa ideia de beleza era distribuída, né, entre justiça, entre educação e tudo mais. Todas as experiências que a gente tem nesse mundo, você pode ter uma bela relação com outra pessoa. Então a ideia de estética é uma ferramenta prática pelo qual eles mudavam a atuação deles nesse mundo. Aí a gente vai ver outros filósofos que foram assim aprimorando esses conceitos filosóficos, né, dando suas próprias contribuições para eles. A gente vai ver David Hume, por exemplo, ele já vai, para ele, algo belo não é algo só que agrada os nossos sentidos, né? Você olha assim para uma paisagem e ela é inspiradora, né? Você olha assim para uma montanha cheia de árvores, aquilo assim, né, tão majestoso que te encanta, tudo bem. Ele vai falar que isso faz parte da beleza. Mas ele vai falar que atrás de cada coisa nesse mundo, né, seja essa coisa natural ou artificial, ele vai falar que sempre existe dor e felicidade, dor e prazer por trás de tudo nesse mundo. Então, quando você olha para algo, né, você aprecia aquilo, né, aquilo envolve seus sentidos, mas leva você a tentar entender o prazer e a dor oculta ali, ou seja, você tem o seu discernimento aguçado por aquela experiência estética, aquela experiência de apreciação da beleza. Ele vai falar, isso é algo realmente belo, né? Você olha para aquela montanha, mas aí isso leva você a refletir. Você vai falar, poxa, essa montanha, né, ela é fonte de vida, tem vários tipos de animais, né, nascendo, se desenvolvendo, vivendo aqui, né, flora tá crescendo aqui, mas assim também tem morte, né, tem os animais que estão caçando uns aos outros aqui. Então existem prazeres, mas também existem dores envolvidos nisso, e você começa a ver como a vida é efêmera, como assim tudo é perigoso, como existe, né, assim, perigo iminente nesse mundo. Você é levado a um estado de reflexão. E essa reflexão que é temperada, né, por aquela coisa muito bela, isso ele vai considerar uma experiência estética digna, né? Essa é a visão de Hume. Aí a gente vai ver que Immanuel Kant, ele já tem uma outra ideia. Kant, para ele, assim, quando você tem os seus sentidos excitados por algo nesse mundo, ele vai chamar isso de desfrute, né? Ele vai falar que algo que dá prazer para os seus sentidos é algo desfrutável, não necessariamente algo belo. Então, quando você olha uma bela paisagem, uma bela pessoa, e você se atrai pela beleza, né, daquela praia ou daquela pessoa, ele está falando que você está desfrutando daquilo, aquilo é algo desfrutável.
Não que aquilo necessariamente é uma experiência estética, não que aquilo é algo realmente belo, porque ele vai falar que o belo, ele tem que ter, assim, algo de transcendente nele. E aí ele vai falar que o belo é algo que a gente, para perceber ele, nós não podemos aplicar só os nossos sentidos. Temos que aplicar os nossos sentidos, as nossas emoções e a nossa inteligência. Muito interessante isso, né? Você tem que sentir prazer com os sentidos, mas sentir prazer com as emoções e também sentir prazer com o intelecto. Tudo isso tem que ser excitado, estimulado por algo, se aquilo for verdadeiramente belo. Então, ele já tem uma visão assim bem mais profunda, né, sobre beleza, sobre estética. E é muito interessante que Immanuel Kant, para ele, o desfrute é algo individual. Né? É uma coisa muito interessante que o desfrute, né, ele varia de pessoa para pessoa. Então, uma pessoa ela pode comer algo e aquilo ser saboroso, né, porque isso é uma experiência dos sentidos, né? Então você desfrutou daquilo. Para outra pessoa não é, né? Por exemplo, eu gosto muito de jiló com quiabo, né, e maxixe. Para mim isso é uma experiência assim muito agradável. Existe muito desfrute quando eu me deparo com um prato desse. Mas eu sei que para muitas pessoas, infelizmente, não é. Né? Agora, ele vai falar que o belo não é assim. O belo, ele é a única coisa, a beleza, é a única coisa que é subjetiva e, ao mesmo tempo, universal. Então, ele vai falar que quando você se deparar diante de algo que te comove, que, assim, inspira você a ser um ser humano melhor, né, mais culto, mais educado, mais amoroso, mais bondoso, mais servil, porque aquilo é uma experiência arrebatadora, né? Isso, assim, é algo realmente belo. É subjetivo porque mexeu com as suas emoções, porque mexe com a sua memória, mas é algo universal, né? Algo belo tem que ter a capacidade de ser universal. Então, por exemplo, uma pessoa ela pode gostar de rock, isso é algo agradável para ela, né? Mas, assim, então, não significa que o rock é belo. Mas quando você escuta Bach, por exemplo, quando você escuta um concerto de Brandenburg, do Bach, por exemplo, assim, mesmo que você não goste de música clássica, não seja assim aquilo que está no seu Spotify, a música clássica, tudo bem, você pode não gostar dela como estilo, mas a obra de Bach é diferente porque ele depositou ali muito carinho, muito energia e algo muito diferente. Não é só, não é belo só porque é uma obra, né, de arte clássica, barroca, não, é porque é algo revolucionário, sublime, e quando você escuta, você tem vontade de fazer algo, né, deixar um legado para esse mundo. Então ele vai falar que isso é o belo, né? O belo é subjetivo, mas é universal e é algo inspirador, que envolve nossas emoções, que envolve a nossa inteligência e que envolve os nossos sentidos, né? E aí, já no século XX, a gente vai encontrar outros pensadores que vão falar mais algo, né, sobre a estética. A gente vai ver o pessoal do Ciclo de Viena, né? Muitos assim, pensadores no século XX se debruçaram sobre a questão da estética. E aí no século XX um consenso que se chegou, quase, né, um consenso, não consenso total, mas assim, muitos filósofos do século XX vão achar que algo belo é algo que você também desejou aquilo e algo que você teve escolha, né, por aquilo, né? Você pôde escolher contemplar aquilo, né? Você pôde escolher apreciar aquilo. Então você tem que ter desejo por algo, né? Por exemplo, se você não tem nenhum desejo, né, de ver um determinado local, se você não tem desejo de ler um livro, então assim você não vai ver beleza em nenhum dele, né? Se você não tem desejo de ler Dom Casmurro, apesar de ser uma obra assim de arte incrível, né, uma análise muito profunda da psique humana, se você ler Dom Casmurro só porque é o livro didático da sua escola, você não vai apreciar a beleza que existe ali. Então a beleza ela depende de desejo, você não pode gerar a beleza pelo simples contato com algo belo. E você tem que ter optado, você tem que ter escolhido, né? Quando você é coagido a interagir com algo, você não consegue apreciar a beleza daquilo. A beleza, ela nasce, né, de algo que é voluntário. Então, assim, conceitos muito interessantes sobre o que é belo, né? E a estética é a arte da gente analisar, apreciar, refletir sobre o belo. Agora, vamos ver, assim, o que os Vedas falam, né, sobre a ideia de beleza e sobre a ideia de estética. Então tem um conceito muito interessante nos Vedas que
assim, está dentro do coração da ideia de estética nos Vedas, e a gente vai ver que muitos desses insights que esses filósofos que nós falamos agora tem tudo a ver com isso, né? Esse conceito ele se chama rasa, em sânscrito, né? Rasa significa a essência de algo, né? Rasa, por exemplo, a gente vai falar da flor, de uma planta, a gente pode falar que a seiva é a rasa da planta, né? Ou seja, a essência, o que nutre, o que mantém ela vivo. E rasa também pode significar o sabor, né? Porque quando, por exemplo, a gente pega assim uma fruta, né, a raça dela, a essência dela, o que dá sabor a ela é o suco, né? Se você tira o suco e deixa só a polpa assim, sem suco, sem nada, né, só o bagaço da fruta, aquilo não é doce, aquilo não é desfrutável, aquilo não tem gosto, né? Então a essência de algo é o que dá gosto a algo, né? Então eles têm esse conceito dentro dos Vedas de rasa. Rasa é tanto a essência quanto o sabor de algo, aquilo que dá gosto a algo. E aí, essa ideia, esse conceito, né, essa palavra rasa, vai aparecer primeiro nos Vedas. Nos Vedas, a palavra rasa ela vai ser usada para designar três coisas. Quando os Vedas falam de água, normalmente eles vão se referir à água como rasa. É porque a água é a essência da vida, né? E também é assim, algo extremamente saboroso, né? Quando a gente está com sede e bebe água, assim, não tem nada mais saboroso do que isso. A água tem um sabor original, né? Assim, entre os líquidos, né? É o sabor, assim, que não tem outro igual. O Krishna mesmo fala na Bhagavad Gita que ele é o sabor da água, né? Então, quando a gente está com sede, não tem nada mais tão saboroso quanto a água pura, né? Então, os Vedas também usam rasa para se referir ao leite da vaca. Porque, segundo a visão védica, o leite da vaca, ele que, assim, nutre o nosso cérebro, né? Permite com que o nosso discernimento seja aguçado. E era o principal alimento na cultura védica, né? Então, também a gente vai ver essa ideia de essência e de sabor unidos aí. E a gente vai ver a palavra rasa sendo usado para soma. Soma é o suco de uma árvore, que essa árvore é bel. Bel é tipo o marmeleiro, né? A árvore de marmelo que tem na Índia, o marmeleiro indiano, né? E dessa árvore você consegue produzir um suco chamado soma, que é dito que o suco que os semideuses tomam para poder ficarem assim resistentes, imortais, né? Então a gente vai ver o soma sendo outro sinônimo de rasa, assim, né? Rasa, essa ideia de essência, de algo que dá sabor, às vezes é referido a esse néctar dos semideuses. Então isso nos Vedas originais. Aí depois, na Ayurveda, né, que é a ciência médica védica, a gente vai ver essa palavra rasa sendo usada para designar um dos 7 itens básicos que compõem o nosso corpo. E rasa está muito ligado ao planeta Mercúrio, né? Tem muitas funções especiais, essa substância que os Vedas chamam de rasa, que fala que é um dos 7 ingredientes principais do corpo, e tem até os rasayanas, né? Que são os tônicos para fomentar esse rasa. Aí depois a gente vai ver nas Upanishads, as Upanishads vão falar de novo sobre essa ideia de rasa. Então, algo que é a essência. As Upanishads vão falar que a essência de todos os seres vivos é a terra. Porque todos os seres vivos, animais, vegetais, né, todos eles vão depender da terra para subsistir. Mas a essência da terra, a gente vai ver os Vedas falando que é a água. A água é a essência da terra, a água que permeia a terra, né, que permite que haja vida dentro da terra, e vai falar que a essência da água é a vegetação, né, porque a vegetação que vai produzir, na verdade, né, assim, as condições necessárias para que você tenha um ambiente, né, onde a água seja abundante, né, seja fértil. Então, para que tenha abundância de recursos naturais, você precisa ter vegetação. E vai falar que a essência da vegetação são os seres humanos. Porque os seres humanos que vão assim, se nutrir dos vegetais e, a partir disso, eles vão se manter vivos e vão dar um propósito para esse mundo. Porque se não fosse pelos seres humanos,
todos esses seres eles só ficariam existindo, né? Nascendo, envelhecendo, se reproduzindo e morrendo nesse mundo, mas nada digno ia ser produzido no mundo. Então, os seres humanos eles são a essência dos vegetais, porque eles vão dar propósito para toda essa criação que é nutrida pelos vegetais. E a essência do ser humano é a palavra. Porque, né, se nós também não tivéssemos a capacidade de nos comunicarmos, de elaborarmos ideias e usar palavras para isso, a gente não ia filosofar. Sem filosofar, a gente não ia buscar o sentido da vida e a gente ia ser um animal como qualquer outro, né? Então, a essência do ser humano é a palavra. E vai falar que a essência de todas as palavras é o on, né? Então, o on é a sílaba original, transcendental, que dá existência a todo esse universo. Então, é muito interessante essa ideia de que a essência de tudo, no final, é espiritual. As Upanishads vão falar sobre isso. A gente também vai encontrar essa ideia de rasa, essa ideia de essência, no Agni Purana. O Agni Purana vai falar que o que nós buscamos na vida é ananda, é felicidade. E que o rasa, ou seja, que a essência de tudo, aquilo que dá sabor a tudo, é o que produz ananda, é aquilo que produz felicidade. E que o Brahman, ou seja, que a energia espiritual, é a fonte de rasa, é a fonte dos prazeres da vida. Então, assim, muito interessante a gente ver nessa palavra aparecendo em vários momentos dos Vedas, né? Mas tem um momento que essa palavra, rasa, vai aparecer nos Vedas e vai ganhar uma conotação totalmente surpreendente. Assim, vai realmente causar uma revolução filosófica em todo o pensamento védico, que é no Natya Shastra. O Natya Shastra, ele é uma escritura escrita por um sábio chamado Bharata Muni. Esse sábio chamado Bharata Muni, ele vai contar a história do teatro, né? Segundo a visão dos Vedas, ele vai falar que na Treta Yuga, na segunda era desse ciclo de eras né, do qual esse mundo é composto, ele vai falar que o semideus Indra ele estava muito insatisfeito com o conhecimento védico, porque o conhecimento védico é muito refinado, né? E não só você precisa entender ele filosoficamente, como você precisa praticar ele. Então você precisa ter conhecimento, você precisa praticar austeridades, precisa ser sóbrio, precisa ter muitos pré-requisitos para acessar o conhecimento védico. E ele pede para Brahma, para, né, o líder dos semideuses, o sábio entre os semideuses, manifestar uma forma do conhecimento védico ser transmitido que fosse agradável, divertido, né, que você pudesse transmitir conhecimento espiritual através até do entretenimento. E aí dito que Brahma vai lá e cria o teatro. Brahma vai lá e vai manifestar a arte do teatro. Que você vai lá, você pode assim, imergir numa narrativa, apreciar o que está sendo contado naquela história que está sendo encenado ali, você se diverte, você é transportado para outro mundo, mas ao mesmo tempo você está aprendendo algo, você está aprendendo, né, valores, lições de morais, tudo isso enquanto você se diverte, né? Tudo isso de uma forma fácil, acessível. E aí esse Bharata Muni, esse sábio, ele vai codificar, né? Ele vai assim compilar os conhecimentos sobre a arte do teatro, que para ele, na verdade, o teatro não existe Vedas, não existe conhecimento védico, não existe conhecimento espiritual, se não completo, se não existir as artes e especialmente o teatro. Ele vai considerar o teatro a obra de arte assim, né? Mais refinada, porque pode transmitir a essência dos Vedas. E aí ele vai explicar essa ideia de estética, de beleza, dentro da teoria do teatro. E aí ele vai trazer aquela ideia de rasa, da essência, né? E aí ele vai falar que rasa, a essência de tudo, aquilo que dá prazer a tudo, aquilo que torna algo saboroso, na verdade, sempre a rasa suprema, ou seja, o sabor, a essência suprema de tudo, vai vir dos relacionamentos. É nos relacionamentos que a gente consegue se conhecer de verdade, a gente consegue conhecer o outro, a gente consegue ter prazer. Então ele vai falar que, na verdade, tanto o conhecimento, né, todas as outras coisas assim que existem nesse mundo que são belas, que são admiráveis, a gente só consegue perceber a beleza delas, a gente só consegue ser levado a uma sublimação dos nossos sentimentos, a gente só consegue ter uma experiência verdadeiramente estética quando a gente se relaciona com outras pessoas. E ele vai falar que o teatro é a arte da gente aprender a se relacionar
porque o teatro nada mais é do que a demonstração de diversos relacionamentos, né? Então, ao longo da história que vai sendo ali narrada, a gente vai vendo vários personagens e um tem, assim, um tipo específico de relação com cada um dos outros personagens com o qual ele interage, né? Então, ele fala que para a gente entender o teatro e para, mais do que isso, entender a experiência estética, entender o conceito de beleza e usar esse conceito de beleza para alcançar a transcendência, porque como a gente já viu, né, essa ideia de rasa, a essência de algo que torna algo realmente belo e agradável, vai conduzir a gente para a transcendência. Então ele vai falar que para isso a gente precisa entender as relações humanas. É entendendo as relações humanas que a gente vai entender o que é a verdadeira beleza, e entendendo o que é a verdadeira beleza que a gente vai ser levado a uma contemplação, uma reflexão e uma aproximação da natureza espiritual de Deus, né? Então ele vai falar que existem o que ele chama de bhava. Bhava, para ele, né, a palavra bhava é aquilo que torna existente, né? A palavra bhava em sânscrito significa isso, né? Ou seja, algo que vai originar outra coisa, né? Algo que vai fazer com que outra coisa exista, se manifeste. Então ele vai falar que as raças, ou seja, né, que assim, a essência de um relacionamento, ela é despertada por um gatilho externo a esse relacionamento. E isso ele vai chamar de bhava, né? E ele vai falar que existem 3 tipos de bhava. A vibhava, que é algo permanente, uma emoção permanente. Existe a anubhava, que é uma consequência, né? E existe a vibhacharibhava, né? Assim que ela, esse terceiro tipo, ela está muito ligado a algo que é apenas temporário, mas que é importante para a construção dessa raça, desse relacionamento, dessa emoção. Por exemplo, digamos assim, Senhor dos Anéis, né? Um exemplo. Então, no final da história, o Frodo e o Sam, eles ficam vivos, né? E aí, poxa, isso aí traz uma sensação de alívio. A gente se apegou àqueles personagens, a gente tá torcendo para eles ficarem vivos. E no final a gente vê que eles ficaram vivos, saudáveis, viraram heróis, né? Então, isso traz uma sensação, assim, de muita felicidade pra gente. Então, assim, isso é a vibhava, né? Essa felicidade principal porque os nossos heróis, por quem a gente estava torcendo, sobreviveram. Mas aí ele também vai falar que existe a anubhava, né? O Sam não só sobreviveu, como ele ficou rico, como ele vira prefeito do condado, então essa é a anubhava. Isso aí é a cereja do bolo, né? A gente não tá feliz porque ele virou prefeito, a gente não tá feliz porque ele ficou rico, a gente tá feliz porque ele sobreviveu, porque ele foi um herói, porque ele salvou o mundo. Mas se apesar de tudo isso, ele ainda tem esse brinde, esse extra, de ter virado um prefeito do condado, casado com a mulher que ele amava e ficado rico, isso deixa a gente ainda mais contente, porque o nosso herói, né, ainda teve assim, o seu heroísmo reconhecido. Agora, vibhacharibhava, ou seja, aquela emoção temporária, mas que foi importante para construir a emoção principal, é no caso todo o sofrimento que eles passaram no meio do caminho, né? Então, assim, eles se perderem, eles perderem amigos, eles sofrerem de todas as formas possíveis, esse sofrimento é temporário. No final, a gente vai ver que todo esse sofrimento é expiado, é anulado, vem uma grande recompensa que traz felicidade pra gente. Só que se eles não tivessem passado por todas essas tristezas, essas infelicidades ao longo do caminho, a gente não ia curtir tanto a vitória e o sucesso deles no final, né? Em qualquer novela do Manuel Carlos, por exemplo, até o mocinho ficar com a mocinha no final, eles assim, se separam 30 vezes, né? Isso é para assim, os espectadores que aguentarem ver isso, que tiverem assim, paciência sobrenatural para ver isso, torçam pelo casal, né? Porque assim, se separaram, tanta dificuldade, aí vai vir a madrasta de um, vai vir o ex-namorado da outra, vão causar tanto problema que no final, quando eles ficarem juntos, assim, isso é um alívio, né? Então essa é a vibhava, e toda a tristeza que teve antes é a vibhacharibhava, foi algo temporário importante para construir aquela emoção intensa. Então, assim, ele vai falar uma coisa muito importante, esse Bharata Muni. Ele vai falar que a essência da beleza está nos relacionamentos. E isso é uma grande sacada que ele teve. Agora, Rupa Goswami, que é o grande discípulo do Senhor Chaitanya, né, do avatar mais misericordioso de Krishna, ele vai pegar esse Natya Shastra, esse tratado de teatro que Bharata Muni produziu, vai se apropriar dele e vai direcionar ele para Bhakti. E esse conceito de rasa
dessa essência estética, dessa beleza nos relacionamentos que são expressas na obra de teatro e que levam a gente a uma reflexão, uma apreciação da vida, ele vai falar que existe uma raça original, que ele vai chamar de Bhakti Rasa. Bhakti Rasa é a raça, ou seja, é a essência, a doçura de Bhakti, da devoção por Krishna. Então ele vai falar, a verdadeira experiência estética, a verdadeira experiência de beleza, ela vem de uma relação. Só que ela não vem de qualquer relação, ela vem de uma relação com Deus, de uma relação com Krishna. Então ele vai falar que todas essas outras relações que nós temos e que na verdade são expressas nas obras de teatro, né, que levam a gente a uma reflexão estética, na verdade todas elas são reflexos de estados psicológicos, de humores, né, de afetos que nós experimentamos na verdade originalmente com a suprema personalidade de Deus. Então ele fala, quer entender estética, quer entender a beleza, você tem que entender a estética transcendental, você tem que entender a beleza devocional. E aí ele vai escrever um livro, né, que é o Bhakti Rasamrita Sindhu, né, que é o oceano de Bhakti Rasa, né, esse oceano de doçuras devocionais, ou como a gente conhece aqui no Ocidente, como o Prabhupada traduziu, o Néctar da Devoção, esse livro, né, que vai usar a teoria do teatro para explicar a relação com Deus. E é muito interessante, porque esse senso de estética nós vamos encontrar em duas etapas da nossa vida espiritual. Porque a vida espiritual ela é dividida em duas fases. A primeira fase é conhecida como Vaidhi. Vaidhi é aquela fase da nossa vida espiritual onde nós ainda somos muito afetados pelo ego material, onde nós temos muitos desejos materiais, onde nós temos muitas impurezas em nós, mas a gente está querendo se livrar dessas impurezas, a gente está querendo se tornar puro para cultivar uma relação com Deus, né? Então, a estética ela vai ser uma ferramenta fundamental nesse estágio de Vaidhi Bhakti. Por quê? Porque a gente tem que desejar ter uma vida pura. A gente tem que querer fazer parte, né, assim, de uma grande narrativa heróica. Eu quero salvar o mundo, eu quero ser puro para ajudar a Krishna a satisfazer o seu desejo, né, de salvar esse mundo. Então a gente tem que ter esse desejo, o desejo, né, de desenvolver bondade, de desenvolver altruísmo, de desenvolver compaixão, de desenvolver veracidade. Isso é uma coisa bonita, né? Uma vida sem esses valores é uma vida banal, uma vida medíocre, uma vida ordinária, uma coisa suja, feia, né? Assim, né? Então a gente tem que olhar, e a estética ela permite isso, ela permite que a gente tenha uma refinação, né? Quando você assim domina a arte da estética, você sabe separar algo que é assim, sem beleza de algo com beleza. Então você tem que querer viver uma vida com beleza, você tem que ter um desejo, uma aspiração forte sua. A gente tem que desejar ter uma relação com Krishna, com Deus, e como Krishna é a fonte de toda beleza, a gente também quer ter uma vida bela para ser uma vida no qual Krishna vai fazer parte. Então esse desejo de experimentar essa relação com Krishna, que é, na verdade, a essência de toda beleza, é o gatilho que vai motivar a gente nesse caminho de purificação. Porque se a gente só segue regras, né? Se, vou ser vegetariano, não vou jogar jogos de azar, não vou ser promíscuo, não vou me intoxicar, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Tudo isso são regras morais, né? Mas se a gente só segue essas regras morais sem a verdadeira essência por trás dela, que é uma relação com Krishna, a gente pode acabar virando um moralista, né? Uma pessoa que vai julgar as outras, ou então a gente pode ficar assim tão preso nessas regras morais que a gente vai acabar perdendo compaixão pelas pessoas, ou a gente vai focar nisso, né? E assim isso vai acabar se tornando uma obsessão pra gente, porque nós, por nossa própria capacidade, não temos a capacidade de desenvolver essas virtudes de forma plena na nossa vida, né? Então a gente precisa do suporte de Krishna para desenvolver isso. Então, assim, a ideia é que Krishna é a nossa meta. E por Krishna a gente se esforça para seguir esses princípios, né? Isso acaba virando algo natural, acaba sendo até uma experiência agradável, prazerosa, o processo de purificação. Porque sem Krishna e sem essa raça, sem essa doçura, sem essa experiência estética, o processo de purificação acaba virando um processo de repressão. Então a experiência estética ela é fundamental na primeira etapa da nossa vida espiritual, em Vaidhi Bhakti, né? Nessa etapa onde a gente está aceitando disciplina, está tentando se purificar. E à medida que a gente vai se purificando, a gente vai se aproximando da segunda etapa da vida espiritual, que é conhecido como Raganuga.
Raga Nuga significa aquilo, né? Raga significa apego e Nuga é aquilo que segue. Ou seja, a nossa vida espiritual vai seguir o nosso apego por Krishna. A gente já vai estar puro, a gente já vai estar bem mais puro, né? E aí, por causa disso, a gente vai começar a entrar diretamente numa relação com Krishna. E aí, o que acontece, o que é muito interessante, é que Krishna, ele tem diversos humores, né? E aí existe a ciência da rasa, a ciência estética, aplicado na relação com Krishna. Né? Krishna, ele tem 5 raças principais, né? 5 tipos de relacionamentos que nós podemos ter com Krishna. Shanta, que é o relacionamento de apreciação, a passividade, assim que a gente está contemplando Krishna. Dasya, que é o desejo de servir Krishna. Sakya, que é a amizade por Krishna. Vatsalya, que é o amor paternal por Krishna, amor maternal por Krishna, né? O amor de um superior por um dependente. E tem Madhurya Rasa, que é o amor conjugal. Então essas são as 5 raças, ou seja, são as 5 experiências estéticas principais que alguém pode ter com Deus, alguém pode ter com Krishna. E aí também tem as 7 raças secundárias, né? Tem Hasya Rasa, que é a raça cômica, Krishna também é a fonte de todo humor. Tem Karuna Rasa, que é compaixão, misericórdia. Krishna, ele suscita misericórdia na gente. Vira Rasya, ou seja, a raça heróica. Krishna é o maior de todos os heróis, ele faz coisas heróicas, ele desperta o desejo também da gente de fazer coisas, né? Assim, atividades heróicas. Raudrava Rasa, né? Raudrava Rasa é a raça de zanga. Então Krishna, ele também é capaz de deixar alguém zangado. Krishna, por exemplo, ele marca um encontro com Radharani e não vai, então assim, deixa ela zangada, mas isso é para depois ele se encontrar com ela e deixar ela assim ainda mais feliz, né? Mais satisfeita. Tem Adbhuta Rasa. Adbhuta é algo maravilhoso, algo encantador. Então Krishna faz o tempo todo que a gente se encante, que a gente assim se surpreenda. Tem Bhayankara Rasa, que é quando, assim, Bhayankara é medo, é temor mesmo, né? Então, assim, alguém pode, por exemplo, ter medo de perder Krishna. Alguém pode estar junto com Krishna e ter medo de perder a companhia dele. Então, até o medo pode ser o tempero para um relacionamento. E tem Vibhatsara Rasa, que é, assim, horror, né? Repúdio. Então, Krishna faz com que a gente sinta repúdio por coisas que não são puras, que a gente sinta repúdio pela impunidade. Então essas são as 7 raças, ou 7 relações psicológicas secundárias, né? E aí existe toda uma ciência da gente combinar as 5 raças principais com as 7 raças secundárias para produzir amor por Deus, para produzir afeto, atração por Deus, né? E tudo isso o Rupa Goswami vai explicar. Então a estética, né? A beleza, segundo a visão védica, belo é tudo aquilo que nos aproxima de Krishna, que faz com que a gente se atraia, que se apegue ainda mais por Deus. Essa é a verdadeira espírito da beleza, né? A beleza está muito ligada a essa ideia de atração por Krishna, e a atração ela só vem através de relacionamentos, né? Ou seja, tudo aquilo que tempera o nosso relacionamento com Deus, tudo que torna o nosso relacionamento com Deus mais intenso, mais sublime, é algo belo. E o estudo do belo, a reflexão do belo, né? Ou seja, a estética, a verdadeira experiência estética é a filosofia espiritual que está por trás desses assuntos ligados à Bhakti, né? A relação com Deus. Então a estética dentro do contexto dos Vedas está muito ligado a esses dois pontos, né? Fazer o nosso processo de aceitar uma disciplina espiritual se tornar algo sublime, se tornar algo agradável, né? Se tornar algo que a gente assim vai executar com felicidade, porque é algo belo, né? A nossa vida está se tornando bela, a nossa consciência está se tornando mais bela, a gente está executando o nosso Dharma, então a nossa vida tem propósito. Então a beleza ela vai permear esse estágio preliminar da nossa vida espiritual, tornando todo esse processo um processo mais agradável. E depois o processo, assim, a culminação de todo o processo é criar essa dinâmica, né, da atração por Krishna e dos relacionamentos com Krishna. Então é isso, pessoal. Se tiverem perguntas ou comentários. Então vamos ver aqui. Então, vamos lá, pessoal. Boa noite. Primeiro, a Luísa. A Luísa comentou assim: existe o sublime e o grotesco, o apolíneo e o dionísico. Na arte, muitas vezes, o grotesco e o dionísico
nos fazem questionar também. São formas do belo que mexem com a ética também. Como os Vedas veem o grotesco e o dionísico. Então, os Vedas vão trabalhar bem com essa polaridade, com essa dualidade que existe, né, nesse mundo. A gente vai ver justamente isso, né, que nos contos védicos normalmente vai ter os semideuses, né, os semideuses que vão ser belos, saudáveis, vão ter uma vida longeva, né, vão ser responsáveis pela administração, pela ordem do mundo, mas a gente também vai ver os asuras, né, que são os agentes do caos, que assim são aqueles seres tomados por orgulho, por ira, né, por assim, desejo de dominar o mundo, possessividade, né, e muitas vezes os asuras, esses seres demoníacos, às vezes eles têm aparências horrendas e os atos deles são mais horrendos ainda, e a gente vai ver esse choque, né, assim, de valores, né, numa tentativa de promover esse tipo de reflexão na gente, né? Qual tipo de vida nós queremos ter, né? Uma vida com valores como a dos semideuses ou uma vida assim marcado pelo hedonismo, pela vaidade, pelo imediatismo, né? Pela impulsividade igual dos asuras, dos seres demoníacos, né? Então isso é muito bem tratado dentro da dinâmica das histórias védicas. Só que os Vedas eles vão além dessa polaridade, né, do grotesco e do dionísico, porque os Vedas vão mostrar que tem o transcendente, né? Krishna, ele quer tanto o bem dos semideuses quanto ele quer o bem dos asuras, dos demônios. Ele está além, né, da beleza desse mundo e da falta de beleza desse mundo. Krishna, ele pode restaurar a beleza, ele pode restaurar o senso ético, pode restaurar o senso estético do grotesco e ele pode dar uma finalidade para a beleza do dionísico, né? Pode permitir com que ela assim, transcenda a si mesmo, né? Então, Krishna, ele assim, subverte totalmente essa relação, essa dualidade, essa polaridade, né, entre o que tem beleza e o que não tem beleza, é explorado nos Vedas, só que os Vedas vão mostrar algo que está além, uma beleza que transcende essa dualidade, e isso muitas vezes vai causar situações assim, totalmente disruptivas, né, totalmente irônicas. Por exemplo, no Srimad Bhagavatam, no 6º canto, a gente vai ver uma batalha de Indra, que é o rei dos semideuses, né? E ele é muito piedoso, ele é muito bondoso, ele é responsável por guiar os semideuses na administração do universo. Então imagina, né, o peso, o fardo que ele tem sobre os ombros, né? Um grande herói. Mas ele, ao mesmo tempo, tem vaidade, né? Por ele ser tão avançado, né? Por ele estar numa posição tão refinada. E aí ele está enfrentando, na verdade, um demônio. E esse demônio, ele, chamado Vritasura, ele é um devoto puro de Krishna. Na vida passada dele, ele foi um rei chamado Chitraketu, que recebeu, né, assim, uma maldição de reencarnar como um demônio chamado Vritasura, um demônio gigantesco, assim, e é dito que o corpo dele, né, era, assim, parecia um gigante, parecia uma caverna se movendo quando ele andava, ele tinha dentes horrorosos, assim, horripilantes, olhos esbugalados, né? O cabelo dele parecia chamas, assim, né? Então, assim, ele era bem feio, bem grotesco, mas ele é um devoto puro de Krishna. Aquela era a última vida dele, ele tinha recebido a maldição de nascer naquela vida, mas ia ser a última vida. Depois, né, ele tinha uma missão, um dharma, para cumprir naquela vida, e depois ele ia voltar para o mundo espiritual. Então, quando Indra está lutando contra esse demônio, o demônio começa a sugar o universo inteiro, tentar se alimentar do universo inteiro, e Indra começa a lutar desesperadamente com ele para poder impedir, né, ele de fazer isso. E Indra assim, não consegue entender por que ele não estava sendo páreo para aquele demônio, né? E aí o demônio explica para ele, Vritasura explica para ele que ele estava vaidoso, ele estava orgulhoso. Então não adiantava, né, ele ser virtuoso se ele tinha vaidade por causa das virtudes dele. E nisso, assim, o demônio começa a lutar e bater muito nele. Assim, uma luta muito emocionante. Acho que é uma das passagens mais emocionantes, assim, do Bhagavatam. E, assim, ele acaba totalmente, né, assim, a situação, ela é totalmente irônica, né, naquele semideus que era a fonte ali, né, da beleza tradicional, tinha o senso do dionísico, a gente no final vê o grotesco, vê o quanto a vaidade dele corrompeu ele. E a gente vê naquele demônio, que na nossa primeira análise dele parece ser grotesco, a gente vê fonte de beleza, os conselhos dele tornam ele realmente belo.
E no final, depois que ele já acabou com o orgulho, que ele acabou com a vaidade de Indra, ele deixa Indra derrotar ele volta feliz para o mundo espiritual e deixa Indra sair como um herói, só que agora Indra sabia que, na verdade, ele não podia ficar vaidoso por causa disso, né? Então é muito interessante como o senso, né, estético dos Vedas é totalmente transcendental. E ele zomba, ele ironiza só do senso estético e do senso ético da matéria. Um pouco mais no início da sua explicação, a Bindu perguntou se você lembra o nome dessa escritura. Ela só botou assim. Qual escritura, Bindu? Mas no início, antes de falar do Bhagavad, você falou de o Natya Shastra. Tem o Natya Shastra, é a escritura que fala de raça, né, do conceito do teatro, né, do conceito estético dentro do teatro, dentro dos relacionamentos humanos, e é o livro que Rupa Goswami vai usar como base para fazer o seu néctar da devoção. Então vamos lá. Lakshmi Priya é Lakshmi? Fala aí, Lakshmi. Pode relacionar a nossa apreciação pela beleza com os modos da natureza, porque algumas pessoas a atração por beleza estética é algo fundamental. É algo natural e não fundamental? Sim, nós todos somos atraídos pela beleza. Mas Prabhupada vai explicar que dependendo, né, do modo da natureza que afeta a gente, nós vamos buscar a beleza em coisas diferentes, né? Então uma pessoa que ela está no modo da ignorância, para ela, algo belo é algo que estimula os sentidos dela. Então ela fica atraída pelo corpo de outra pessoa, ela fica atraída só pelo gosto de um alimento. Uma pessoa que está no modo da paixão, para ela, algo belo é algo que mexe com as emoções dela, né? Então a pessoa no modo da paixão, ela quer se sentir encantada, ela quer se sentir surpreendida, ela quer se sentir assim seduzida, né? Isso é algo belo para ela, né? Mais do que algo assim que mexe com os sentidos, é algo que mexe com as emoções. E para uma pessoa que está no modo da bondade, algo belo é algo que mexe com o intelecto dela, né? Que faz ela refletir, que faz ela pensar, né? Que faz ela ponderar sobre os erros dela e superar esses erros. Então, assim, a busca pelo belo existe em todo mundo. Mas, dependendo da influência do modo da natureza, o nosso senso de beleza é diferente. E Prabhupada fala que para um devoto, belo para ele é tudo que conecta ele com Krishna, né? Isso é belo. Luiz Lerner, boa noite, Luiz. Luiz comentou assim, boa noite, Hare Krishna. A beleza física diz algo sobre a alma? Uma pessoa muito bonita poderíamos considerar espiritualmente evoluída por nascer belo, ser um dharma, ou seja, recompensas de boas escolhas em vidas passadas, e digamos nascer uma pessoa feia. Seria algum débito kármico por ser algo kármico? Porque pelo que sei, todas as pessoas gostariam de nascer belas e não feias, e quase todas as pessoas procuram ser consideradas belas. Outro exemplo é nascer com uma boa condição financeira. Seria um dharma, e nascer com dificuldade financeira seria karma, pois praticamente todas as pessoas gostariam também de nascer em boas condições financeiras. Então, o nosso karma ele vai determinar, entre muitas coisas da nossa vida, 4 coisas principais, né? Que é a situação onde nós vamos nascer, ou seja, o local onde nós vamos nascer, a família onde nós vamos nascer, né? Toda a situação do nosso nascimento, a nossa beleza física, a nossa saúde, né? A nossa condição financeira e a nossa inteligência. E tudo isso é karma, né? Agora, se a gente usar tudo isso pode ser usado no Dharma. Tudo isso pode ser usado para o Dharma, mas assim, você não necessariamente é uma pessoa melhor porque você nasceu você nasceu belo e outra pessoa nasceu feia, porque assim, a beleza de uma pessoa pode corromper ela, pode levar ela a se identificar muito com o corpo, e outra pessoa que não é tão bonita, assim, ela pode desencanar disso. Mas também, pelo contrário, né? A pessoa que ela não é tão bonita, ela pode ficar paranoica e gastar a vida tentando, assim, aprimorar o corpo, né? Alcançar isso com baixa autoestima. Então, todas essas coisas, né? A presença ou a ausência dessas coisas podem atrapalhar ou podem ajudar a gente na vida espiritual. Depende do uso que a gente vai fazer. Você nascer com saúde pode fazer com que você fique assim sentindo que você está bem na fita e ficar gastando essa saúde, só correndo atrás de um monte de coisa. Ou você pode usar a saúde que você tem para servir o mundo. Você pode nascer sem saúde e ficar para baixo, depressivo, achando que assim você é pior que os outros. Por que o outro cara nasceu super saudável e você nasceu, né, cheio de doença? Ou então você pode usar a falta de saúde para você refletir sobre a fragilidade desse mundo, né? E assim se tornar uma pessoa incrível. Por exemplo, o Stephen Hawking, né, ele não nasceu doente, né, mas a doença dele se manifestou quando ele tinha uns 20 e poucos anos, mas assim, olha só o exemplo que ele deu. O cara foi lá e foi assim, o principal gênio da física
dos últimos 50 anos, né? Um dos maiores intelectuais do século passado, e na condição física debilitada dele, isso é muito inspirador, né? Então, assim, a presença ou ausência dessas coisas é um indicativo de karma, mas não necessariamente um indicativo de dharma. O dharma vai ser como a gente vai usar, administrar a presença ou a ausência delas. Mas você pode dizer que beleza e boa situação financeira é karma bom e o contrário é karma ruim? Pode, né? Pode sim. Mas tem coisas na vida que são mais vantagens, né? Então, por exemplo, você pode nascer com dinheiro, mas se você não tem maturidade para administrar o dinheiro, você tinha um karma bom que você pagou ganhando dinheiro, né? Mas a sua falta de maturidade é o seu karma negativo. Então, assim, superficialmente parece que aquela pessoa é melhor. Uma pessoa que nasceu sem dinheiro, mas com muito esperto, muito inteligente e muito maduro, assim, ele não precisa do dinheiro do outro. Ele pode fazer ele mesmo, né, o dinheiro dele, porque ele tem inteligência, ele tem maturidade, e aí, como ele mesmo fez, assim, né, as posses dele, ele mesmo conquistou, ele vai ter mais maturidade para administrar, ele não vai desperdiçar, é mais difícil dele se corromper. Então foi muito mais vantagem ele ter nascido inteligente, passado pelas situações de dificuldades para ele aprender a valorizar aquele recurso, não usar o recurso de forma banal, né? Então, assim, é karma positivo você nascer com essas coisas, é karma negativo não nascer com elas, mas é muito difícil a gente julgar o karma positivo ou negativo de uma pessoa só avaliando ela artificialmente, de forma superficial. A Luísa comentou também assim, qual seria a raça ligada a admirar Krishna pelo heroísmo, busca de justiça? Você poderia deixar por escrito todas essas raças principais e secundárias? Essa raça de apreciar Krishna pelo heroísmo chama-se Virarasya, a raça heróica. E nós podemos deixar assim nos comentários, ainda posso deixar um link com a explicação de Prabhupada, né, para essas raças todas. Ele explica e dá exemplos, né? Ele dá exemplos de histórias. Então vamos deixar esse link. Vamos fazer isso agora que acabar a live, senão a gente esquece. O Anderson... o Kapila. E aí, Kapila, tudo bem? O Hridayananda Goswami comenta em um livro dele que na criação de Krishna no mundo é uma arte, uma tela a cada segundo. Sim, Krishna é o artista supremo, né? E aí, da mesma forma que quando a gente analisa a obra de arte de um artista, a gente entende uma parte da psicologia daquele artista, a gente também pode, analisando esse mundo, né, assim, os fenômenos desse mundo, a gente pode entender parte da psicologia de Krishna e se aproximar dele dessa forma, né? É o que Santo Agostinho chama de teologia natural, né? Assim, a gente se aproximar de Deus entendendo que a natureza é a obra de arte de Deus. Então, bom comentário, Kapila, muito legal. A Flávia, boa noite, Flávia. É como diz Sartre, não é só o que lhe acontece, é como você reage ao que lhe acontece. Exatamente, né? Às vezes uma situação mais difícil, uma situação menos fácil, ela é uma situação muito mais vantajosa, porque ela vai permitir um amadurecimento, um crescimento, né, pessoal. E a gente vive numa sociedade muito mimada, né? A gente vive numa cultura de tentar evitar a dor, né? De tentar evitar o sofrimento. Tem umas filosofias aí muito baratas que falam que se você se permitir, você pode atrair toda a prosperidade para você, que tem as crenças limitantes. Se você tirar essas crenças limitantes, você vai ter toda a felicidade, toda a prosperidade, assim que nada, né? Que toda a felicidade, a vida é feita de tristeza também. Krishna vai falar na Bhagavad Gita que a tristeza e a felicidade, os dois fazem parte dessa vida e a gente aprende com a tristeza, né? Então a gente vive uma sociedade assim que tem um conflito assim, né? Uma crise de Peter Pan, né? Ninguém quer crescer, ninguém quer amadurecer. Entender que faz parte da vida adulta passar por problemas, passar por dificuldades pra gente abraçar essas dificuldades e crescer, né? Então, isso também faz parte, né? A maturidade de saber lidar com situações difíceis é com certeza algo muito superior do que não passar por tantas situações difíceis. Então é isso, pessoal. A Patrícia Cristina fez mais um comentário que ela disse: lembrei o tempo todo do Michael Jackson. Tinha um bom karma, mas usou de forma ruim. Pois é, assim, deixou, né, ser afetado, deixou se corromper pelo prestígio, pela fama. Isso é muito comum, né? Isso, na verdade, a gente vai ver Krishna falando no 6º capítulo da Bhagavad Gita que as pessoas que têm bom karma mesmo, na verdade,
a grande recompensa delas é que elas vão nascer filho de um espiritualista, né? Filho de um casal de espiritualistas que vão, assim, tratar essa criança com amor, com dignidade, e vão dar conhecimento para ela ao longo da vida dela, né? E, assim, não é nascer numa família rica, não é nascer com saúde, é nascer numa boa família que vai, ao mesmo tempo, assim, suprir, né, suas necessidades emocionais, mas, ao mesmo tempo, vai te dar conhecimento espiritual. Isso é a melhor, né, melhor, assim, demonstração de bom karma que alguém pode ter, né? Ou encontrar bons amigos, né? Fazer amizade com pessoas maduras e espiritualmente avançadas. Esse mérito é com certeza maior do que qualquer mérito material, né? Mérito de ter boa saúde, de ter riqueza, de ter beleza física.